Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade ao ciclo de palestras sobre modernização do ensino. É um ciclo promovido pela SDS, Secretaria de Desenvolvimento Educacional, né, onde estão o NEAD, o SEDUC, o STEM e o Idiomas Sem Fronteiras, é um núcleo. Esses órgãos todos compõem a Secretaria. E a Secretaria, então, está promovendo, em conjunto com todos esses órgãos, esse ciclo de seminário, que é a nossa função principal, né, tratar da modernização do ensino nos seus vários aspectos. Tivemos na segunda-feira passada a palestra de uso de pesquisa responsável e inovação no desenvolvimento de projetos da professora Alexandra Okada, da Open University da Inglaterra. E aí, nessa semana, excepcionalmente, a gente vai ter a outra, e depois, cada 15 dias, mais ou menos, teremos palestras. Já estão todos convidados. No final, que algum pessoal de outras instituições que quiserem, podem pegar o folder e levar, né, porque aqui tem o resumo para vocês acompanharem a programação. No dia de hoje, nós vamos ter a palestra Desafios de construção de conteúdos com uso de realidade virtual e aumentada para a educação presencial e à distância, com o professor Alexandre Cardoso, da Universidade Federal de Uberlândia, cujo currículo resumido eu vou passar agora. Professor Alexandre é engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Uberlândia, 87, mestre em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia, doutor em engenharia elétrica e engenharia de sistemas digitais pela Poli-USP, é titular da Universidade Federal de Uberlândia, foi coordenador de programa de pós-graduação em engenharia elétrica e atuou como coordenador do curso de graduação em engenharia elétrica e tem experiência nas áreas de engenharia elétrica, engenharia de computação, com ênfase em engenharia de software e computação gráfica, atuando em realidade virtual, realidade aumentada, educação, ambientes virtuais, interfaces humano-computador e visualização da informação. Também foi coordenador da Comissão Especial de Realidade Virtual, SERV, da Sociedade Brasileira de Computação, SBC, e é membro desde sua criação. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Alexandre, que veio de Uberlândia nos prestigiar nesse evento, e também a vocês que estão aqui, né, assistindo e prestigiando. Passo a palavra, então, ao professor Alexandre para a sua apresentação. Depois da apresentação, teremos uma rodada de perguntas e respostas que vocês podem participar. O professor Alexandre é velho conhecido, há 20 anos mais ou menos, tá certo? Mas a gente sempre atuou na área de realidade virtual e realidade aumentada, e para mim é um prazer tê-lo aqui. Muito boa noite, senhoras e senhores. Cláudio, o prazer é nosso. Confesso que acho que o semestre tinha que terminar em outubro, porque eu não sei o que acontece. Quando chega na metade de outubro, estamos todos, professores e alunos, absolutamente atornados com tudo que é prazo, defesa, tese, bom, não sei, graduação, prova, acumula tudo. Eu acho que depois de outubro nós somos metade daquilo que estávamos em junho, julho, não sei. Mas, de toda forma, eu peço desculpas, porque a gente acabou tendo algumas dificuldades de acomodar e acertar a data. Quero agradecer vocês e queria conhecer um pouquinho, antes da gente começar a conversar, do perfil de vocês. Quantos de vocês estão intimamente relacionados com tecnologia? Quem é a turma daqui que está trabalhando com tecnologia aplicada à educação? Quem trabalha com educação mesmo, educação no conceito, psicopedagogia, etc. Quem não levantou a mão? Por que você não levantou a mão? Me conta. Tá, então, mas de toda forma você está se preparando para amanhã ou depois ser uma profissional atuando na formação de outro profissional ou na formação específica da área das ciências biológicas. Nessa mesma condição, quem mais está como aluno de graduação das áreas de licenciaturas, etc. Eu vou tentar atingir todos vocês a partir de algumas inquietações e vamos convergir ao final da nossa discussão para um panorama que contemple a adoção de tecnologias, de técnicas, de estratégias, o que vocês quiserem chamar, né, Cláudio? De realidade virtual e aumentada que possa ser ou que possam ser utilizadas em educação presencial e à distância. Vamos começar pensando um pouquinho nessa frase de Piaget. Eu acho que ela
vai inquietar um pouquinho a nossa discussão, a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas. Não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. Essa estratégia, ou essa reflexão proposta por Piaget, é uma reflexão que, no mínimo, nesse momento, cria uma inquietação a respeito de quanto o papel, desde o ensino fundamental, desde lá do aluno que está no primeiro ano, até o aluno que forma na universidade, quanto a escola está efetivamente trabalhando na hipótese de criar homens que sejam capazes de conceber e de fazer coisas novas. Na verdade, se a gente observar o contexto atual, tem muita gente fazendo coisa nova que não passou por escola nenhuma. A verdade é que nós estamos num grande, impasse, momento, uma distinção na qual, para ser alguém que produza e que atenda, de certa forma, aquilo que a sociedade espera, seja do ponto de vista de meio de comunicação, seja do ponto de vista de computação, é gente que não necessariamente passou por um processo de formação. Afinal das contas, será que as nossas escolas se distanciaram do propósito clássico de criar homens capazes de fazer coisas novas? Ainda nessa lógica de reflexões, eu quero propor a vocês, se o meu passador passar para frente, não está fazendo isso, uma lógica de avaliação do contexto atual, na qual eu tenho o seguinte: há um excesso de informações. Aliás, nós estávamos vindo para cá e, no meio do caminho, o motorista comentou sobre as cidades que iríamos passar cruzando a Dutra até chegar na cidade de Itajubá. E comentou, inclusive, que a gente ia cortar a Serra da Mantiqueira, que é um negócio fantástico, muito bonito, cheio de curva, etc. Mas, num dado instante, ele comentou sobre alguns picos que estavam lá na Serra da Mantiqueira. Eu abri, naquele momento, o Google com 4G e naveguei por alguns daqueles picos em tempo ali, rodando na serra. Então, a capacidade que nós temos hoje de acesso à informação é muito, mas muito diferente daquela que foi utilizada pelos nossos professores. Aqueles que educam não tiveram, de forma alguma, o acesso que os educandos, o que os aprendizes têm em educação. Na minha época, e eu não sei, o Cláudio estava junto comigo nisso, nós tínhamos uma enciclopédia Barça, ou Mirador Internacional, que era atualizada anualmente por um livro que custava caríssimo e que compilava parte das informações relevantes do mundo. E tudo o que a gente sabia, ou que precisava saber, estava na Barça. Qualquer que fosse a pesquisa, a gente buscava na Barça. Quando fazíamos o mestrado em Uberlândia, para buscar um artigo científico, turma, tinha um tal de Komoot. Você lembra disso, cara? Para achar um artigo científico, eu tinha que ir na biblioteca, me cadastrar no Komoot, pedir o artigo, e aí, 2, 3, 4 meses depois, eu recebi o artigo. Imagine, numa situação como essa, o trabalho que é conceber uma revisão bibliográfica sistemática. Era algo absolutamente muito difícil. Se a gente observar, então, um contexto em que você tem um excesso de informações polvilhado pela internet e por canais que não necessariamente são canais críveis, porque você tem muita coisa que não necessariamente, não é fake news, mas que não constitui a lógica ou a forma mais adequada de apresentar um contexto de formação ou de informação, eu tenho um cenário de uma balbúrdia muito grande em termos de informação. É bom distinguir que informar não significa formar. Então, o processo de ter uma grande quantidade de informação ainda está muito longe de um processo em que você tenha condição de acesso à formação. Acesso à informação deve ser bem distinguido de acesso à formação. Vou fazer uma pequena pausa aqui, contando um relato de uma professora de 7º ano que pediu para os alunos apresentarem uma pesquisa na iminência de um desses aniversários da Revolução de 64, sobre 31 de março. Então, ela desafiou, em torno do dia 14 de março, os alunos a apresentarem o que de relevante aconteceu na história recente sobre 31 de março. Apareceu morte de gente famosa, nascimento de gente famosa, lançamento de música, lançamento de foguete e nenhuma referência à Revolução de 64. Nenhuma. Observe
como o conjunto de informações mal direcionado não consegue formar. 2. Eu tenho um contraste de diálogo e eu vou pedir a vocês para fazer um en passant, uma passagem rasa nesse contexto, porque eu vou aprofundar nele. A distinção diálogo, ou a dificuldade de estabelecimento de diálogo entre professor e aluno hoje é algo absolutamente forte. Eu vou voltar nisso. 3. Um excesso de conteúdo curricular. Há uma série de pessoas que avaliam o conteúdo curricular das escolas e falam, não vai dar para cumprir tudo isso. E eu não preciso parar no ensino fundamental, não. Se eu voltar hoje à situação em que o nosso aluno de engenharia entra na escola e faz 4 cálculos, cada um deles com 6 horas de aula, é algo absolutamente grande em termos de conteúdo. Precisa disso tudo para formar um engenheiro? Bom, podemos, mas que existe, e isso está aí. Desde que Cláudio e eu fizemos engenharia, na minha época eram 5 cálculos, não eram 4, eram 5. 5 disciplinas de cálculos, cada uma delas com 6 horas. O professor começava uma labuta em torno de 3h30 e terminava às 6h30. No final, não sei quem de nós estava pior, ele ou os alunos, porque era uma tristeza. 3 horas e pouco de aula sem parar de cálculo. E, por último, um mundo absolutamente acelerado. Conversávamos isso alguns dias atrás, o professor Cláudio e eu, a gente chegou a uma conclusão que era o seguinte, no nosso contexto, gerar por meio de ferramentas de autoria conteúdo, ou gerar ferramenta de autoria, é capaz de volatilizar e de fazer com que ela fique obsoleta antes de ser utilizada, de tão rápido que as coisas estão. Esse é o cenário que está na frente de qualquer educador, de qualquer aprendiz, e não precisa de nem pensar muito para entender que isso aqui realmente é fato. Vamos passar um pouquinho para o que acontece na escola com um diálogo entre Alice e o gato, clássico de Alice no País das Maravilhas. Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui, Alice? Bom, isso depende bastante de onde você quer chegar, o gato. O lugar não importa muito, Alice. Então, não importa o caminho que você vai tomar, o gato. Afinal das contas, escola e aprendiz estão mais ou menos nesse impasse. Afinal das contas, o que é que eu tenho que fazer para sair daqui? Olha, onde é que você quer chegar? Não, o lugar não importa muito. E é o que os nossos alunos estão colocando. Então, não sei te dizer também que caminho tomar. E esse impasse também leva a uma situação em que a gente vai observar a mudança das interfaces. Essa é uma palestra que eu fiz em outubro de 2015 para os alunos de ensino fundamental e eu desafiei-os a utilizar esse telefone. Aquele telefone preto que a gente tinha em casa, eu tinha em casa, vocês não, desculpa. Esse telefone tinha fio e tinha um disco, lembra? Ou você nunca usou? Coisa mais estranha. Tá vendo, Cláudio? É pior que eu pensava. Eu levei para os alunos de 8, os alunos de 18 nunca usaram. O tal do disco era assim, você enfiava o dedo no número 9, rodava o número 9 até bater num batente, muito obrigado pelo nome, soltava e o sistema entendia como 9 pulsos. Por isso é que a gente disca um telefone, porque era discar mesmo. O processo era um processo mecânico de discar. Coloquei para os alunos, sabe quantos conseguiram usar o disco para fazer a ligação? Nenhum. Por quê? Porque não é intuitivo. Então, quando a gente avalia do ponto de vista da concepção de interfaces voltadas para a educação, eu acho que nós estamos com professores capazes de discar e alunos que não sabem o que isso significa. Ou estou errado? Gente, eu pensei que pelo menos algum deles, hoje eles estão com 13 anos, eles tinham 10, estão com 13 anos. Pensei que algum deles ia dar conta. Foi hilário, porque o Cláudio sabe essa história que eu já contei para o Cláudio. Eles olhavam por baixo do telefone para ver se tinha alguma coisa. Teve um deles que olhou o fio. Como assim? Fio para quê? Eles jamais entenderiam que é necessário pegar esse telefone e espetar numa tomada de telefone, que eles não conhecem, que está na parede, para discar. Imagina se tivesse que mostrar um daqueles jack antigo de PBX. Vocês lembram daquilo? Clac, 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 para passar de uma ligação para outra. Muito comum em hotel no passado.
Pois é, imagina se tivesse que fazer um negócio. Não funcionava. Bom, essa é a... Agora, lembra que eu falei que eu ia voltar em diálogo? Eu acho que a gente tem um cenário assim. O clássico da escola é isso aqui, né? Quer dizer, um professor que chega para um determinado conjunto de aprendizes, um aprendiz em particular, e por meio de um conjunto de, sei lá, o que vocês quiserem, microfone, telefone, aula presencial ou não, ele impõe a forma de diálogo, de tal sorte que o que ele espera na cabeça do aprendiz é uma cópia do que ele falou. Então, o que se deseja é que, se o meu diálogo foi azul com 3 pontinhos e o aprendiz tinha um balão vazio, ao final da minha aula ou do meu diálogo, o aluno tenha um azul com 3 pontinhos como diálogo. Só que a balbúrdia é mais ou menos a seguinte hoje. O professor chega para esse aprendiz que já não tem o balão vazio. Ponto. O balão não está vazio mais. Alguma coisa, mesmo que de forma bastante rasa, sobre aquele conteúdo, ele conhece. Então, quando o professor inicia o diálogo, do lado de lá aparecem conceitos que vão, de certa forma, na maior parte das vezes, contraporem aos conceitos do professor. E eu começo a ter um diálogo que vai ficando cada vez mais confuso, porque há uma distância muito grande entre a forma com que o professor, de forma clássica, foi formado, etc., pretende ensinar, e a forma com que o aprendiz, que está ali ligadaço na internet, com 4G, conectado full time, conversando em rede social, discutindo por meio de WhatsApp, navegando no YouTube, etc., etc., quer aprender. Pronto. Já temos uma dificuldade muito grande. Só que qualquer que seja o processo educacional, pressupõe, e aqui eu me peço licença às educadoras para avançar nessa área, embora não seja a nossa seara, uma empatia. Não tem jeito. Eu ouvi isso uma vez do professor Rubens Falcone, na UFMG, em 1995. Falcone estava implantando aquele negócio de 5S, qualidade total em educação, e ele falou para todo mundo ouvir: gente, nós somos engenheiros, mas entenda, se não houver empatia, se não houver estabelecimento de uma relação de confiança, de interesse entre aquele que aprende e aquele que está ensinando, não há aprendizado. Sem empatia, sem canal de comunicação mediado por empatia, não desce conteúdo. Ponto. Como é que há empatia numa situação em que o cara está acostumado, o nosso aprendiz, com rede social, com WhatsApp, com Facebook, com papapá, o tempo todo, e o professor chega para fazer uma aula com giz e guspe? Está difícil. Agora, de que maneira o que a gente pode avançar na formação de professores, na nossa formação, é preponderante para que esses canais possam ser fortemente enriquecidos? Eu acho que é preciso repensar não só a forma com que o professor trabalha, mas a forma com que os conteúdos são apresentados. Agora há pouco, discutindo com o Fábio, Douglas, com o Fábio não, foi com o Douglas. O Fábio está de lá, cadê o Fábio? Está ali, com o Douglas. O Douglas falou, não, foi o Fábio mesmo. Eu fui na UFO, Alexandre, e fiquei bastante impressionado, porque a UFO não tinha nenhum projetor em sala. Hoje tem em todas as salas. O que não muda nada. Pegar o conteúdo de uma aula que é classicamente dada com giz e cuspe e inverter ela para um conteúdo em PowerPoint é muito agressivo. Primeiro que boa parte desse conteúdo vai ser discutido ou vai ser apresentado com realce de forma. O professor fica muito preocupado com conceber um PowerPoint lindo e maravilhoso. Outro dia um professor de história me mostrou o dele. Encheu o peito de força e colocou-me na frente do PowerPoint. Meus amigos, eu queria sair correndo. Numa aula do Hitler, tinha mas nada mais, nada menos que umas 12 imagens sobrepostas do Hitler fazendo o discurso. 12. Uma atrás da outra, algumas entrando no slide PowerPoint, numa animação helicoidal. Ele achou lindo. Olha, Alexandre, eu fiz essa animação. O que você acha? O Hitler entrava, uma foto dele, imagens Google, de forma helicoidal e parava na frente do aluno. E ele achava que estava ministrando ou entregando conteúdo. Pensa. Vou longe, não. Física. Aula de física. Eu dei aula de física no cursinho por apenas 23 anos, só.
Dei aula de física para 90 alunos, 100 alunos, sem microfone, suando, giz de tudo quanto é cor, Cláudio Kirchner, aquela coisa, e tinha que dominar aquela meninada toda, porque se não conseguisse perder a atenção, você ia para a rua, a lógica era mais ou menos essa. Naquele contexto, fazer um exercício de física era V igual a V0 mais AT. E eu discutia, passo a passo, na lousa, todos os processos de entrar uma das variáveis na equação para instanciar, para dar resultado. Hoje o cara chega lá, vum, um PowerPoint com a solução pronta. E ele acha que melhorou. Como assim? Existe uma... Até proponho a vocês que façam uma leitura. Existe um artigo do Tufte. PowerPoint is evil. O PowerPoint é o demônio. Procurem. Ele mostra quão importante estamos, ou quão importância estamos dando à forma e muito, mas muito menos importância ao conteúdo. Assim, discutir educação mediada por computador pressupõe discutir método. Discutir método mediado por computador pressupõe discutir técnica. De técnica mediada por computador pressupõe discutir técnica aderente a um contexto de aplicação e aderente ao domínio de aplicação e que seja do perfil do aprendiz e de conhecimento do professor. Capaz de fazer ou permitir ao professor evoluir em cima dela para entregar conteúdo de maneira que ela é aderente ao domínio de aprendizagem, ao domínio do aprendiz e sem, é claro, uma coisa muito abrupta, capaz de ainda mais dificultar o diálogo, que é elemento essencial do processo de empatia. Nesse contexto, há muitos anos, e a gente tem que agradecer, olha, eu vou falar para vocês, agradecer muito Cláudio Kirchner, que está aqui, que fez o pós-doutorado dele lá nos Estados Unidos e que trouxe para o Brasil realidade virtual em 1995, 6. A primeira apostila que Cláudio Kirchner publicou em 96, com apoio do CNPq, 6 ou 7? 6, né? 6, 5, 6. Era uma apostila dessa grossura, tinha uma participação do Márcio Pinho num dos capítulos, se não me engano. Eu tenho a apostila até hoje, foi publicada lá na Federal de São Carlos. Trouxe para o Brasil a condição de ser um dos países iniciantes no processo de discussão de realidade virtual. Agora, vai falar para mim, mas por que a realidade virtual é tão importante? Porque há 22, 23 anos atrás, quando o professor Kirchner trouxe esse negócio para o Brasil, um óculos, um capacete, custava $40 mil. Hoje custa 400. Naquela época, falar em máquina capaz de fazer renderização de 3D pressupunha cluster, me ajuda, Cláudio, que aquelas estações da Silicon, que eram caríssimas, que só a Globo tinha no Brasil. O Hans Donner usou para fazer aquela abertura de Tieta clássica. Não sei se vocês se lembram só da beleza de Isadora Ribeiro rodando ao redor da árvore. Era uma coisa fantástica. Eu assistia pela técnica, sempre. Você chegou a ver essa abertura? Como é que você chama? Você é muito nova. Naquela época, muita coisa que é hoje politicamente incorreta rodava na televisão. Mas muita coisa mesmo. Essa abertura de Tieta era Isadora Ribeiro, que na época era esposa de Hans Donner, completamente nua. E ele rodou ela ao redor de parece que era um coqueiro, né? Ia revelando as formas daquela mulher, a gente olhava o coqueiro, claro. E ela aparecia na frente do coqueiro absolutamente nua, com uma máquina Silicon. Você lembra disso? Ele ganhou um prêmio, inclusive, nos Estados Unidos com aquela animação. Fazer computação gráfica custava muito caro. O que é realidade virtual? Bom, realidade virtual é uma estratégia de utilização, desenvolvimento de mídia, concebida em 3D, de maneira interativa. Deixa eu voltar um pouquinho naquele triângulo que permite interação, imersão e imaginação. Assistir um filme em 3D não é RV. Por que não é RV? Você não tem imersão. Ou não, posso ter imersão, posso até me sentir interessado. Mas que interação você tem com um filme em 3D? Nenhuma. Pressupõe-se, para qualquer estratégia de RV, Cláudia, que eu tenha efetivamente interação. Sem interação, sem RV. Vou fazer um jogo lá, eu vou entrar num jogo em 3D, Resident Evil. Pronto. Como é que você chama? Você joga, né, Edson? Todo mundo joga. Não precisa ficar com vergonha. Você joga Resident Evil.
só joga jogo de morte, quer ver? É só aqueles de matar mesmo, fala a verdade. Vamos contar aqui. Nós estamos em família, vai, tomando cerveja. É só aqueles assim que já sai 15 litros de sangue na primeira pancada. Tchau, é isso? O que você joga? Você é de comer passar no cabelo, não tem? É um alvo preso numa velhinha e você atira no alvo. É isso, mais ou menos. Quem joga aqui Resident Evil? Já jogou? Fábio? Já, várias vezes? Deixa eu te contar uma história. Os meninos chegaram... Eu contei essa história outro dia, você não ouviu isso não, né? Chegaram, levaram um PlayStation VR para o laboratório. Nós não temos. Nós temos uma série de óculos lá, mas o PlayStation VR não temos. E para fazer uma sacanagem com os professores, desculpa a expressão, colocaram-me na frente ou exposto a Resident Evil com realidade virtual. Eles acharam que eu ia sair correndo, gritando, como eu adoro filme de terror, aquela figura de uma mulher que sai do meio do nada para te matar. Foi absolutamente sensacional. Mas o melhor, Cíntia, é que eu me lembro, eu fiz uma vez a experimentação, eu me lembro com requintes de detalhes de cada um dos elementos do cenário de Resident Evil. Eu experimentei uma vez só, coloquei o óculos, comecei a andar, cheguei de frente, me ajuda se eu errar, uma casa antiga, tinha uma grade com um cadeado. Vocês estão fazendo um modelo mental, estão vendo? Não, eu estou discutindo o que vocês estão fazendo. Então, estão conectados, estão imersos. Tinha uma grade com um cadeado, eu tentei abrir o cadeado, não dei conta. Aí comecei a fazer uma lateral da casa, encontrei um carro antigo. Está ligado comigo? Tudo isso que eu estou falando, você vê de novo, não vê? Com detalhes. Quantas vezes eu experimentei? Uma. RV é isso. O cara entra, ou você entra, num ambiente 3D, na qual você tem condição de imersão, e aquilo que é apresentado a você tem tanta credibilidade que você se sente efetivamente em condição de participação do ambiente. Pode falar, senão fica ruim. Eu também coloquei o óculos assim, só que o meu era daquele carrinho de parque de diversão, como é que chama? Montanha-russa. Você é louco, eu gritei tanto naquilo. Eu cheguei a chorar e eu suava, mas eu suava de nervoso. Agora, você lembra da experiência, não lembra? E você se lembra do ambiente? Tá? Lembro. Se você olhasse para o lado, você ainda é capaz de descrever alguma coisa que tinha. Eu não gosto muito de lembrar, porque eu tenho a sensação, eu tô suando aí. De novo. Quantas vezes você fez? Fiz uma, nunca mais. Mas eu já fiz no zoológico também, que eu olhava assim, eu tentava sair, não conseguia. Quando eu olhei do lado, tinha um gorila, assim, eu gritava. Já fiz esse também do terror aí, daquele filme Samara. Você é louco, eu não quero não. Eu gritava muito. Alguém mais já experimentou a imersão? Cíntia, nunca fez, Cíntia? Não, vale a pena. Mas não precisa fazer, desculpa, não precisa fazer nada de terror, não, viu? Pode fazer uma coisa mais leve, uma navegação. Depois, se vocês quiserem, a gente coloca alguns ambientes mais light. Mas veja, onde é que a gente quer chegar? Se nós tivéssemos a condição de você fazer essa retenção navegando num mundo de átomo. Modelo atômico do átomo de hidrogênio. Como é o modelo atômico? Como é que se chama? Mona Lisa? Aliás, parece com a pintura. Não é? Ela é morena com a pintura. Mona Lisa, desenha o modelo do átomo de hidrogênio para nós. Nunca. Como é que era o átomo de hidrogênio? Você sabe que é 1 e 1. E olha lá. Mas como é que era? Os orbitais, você lembra? Não. Não. Como é que você viu isso na escola? Com a foto, colocada num livro de química, ao lado de um texto exagerado, onde o professor, ou com o apoio de um professor, que acabava desenhando muito pior que a foto no quadro. Não. Troca. Faz agora a navegação num mundo de química, onde você vai encontrar com cada um desses elementos e tocar nos elementos, definir os elementos, fazer um quiz com esses elementos. Isso aqui é hidrogênio, é oxigênio, como é que eu combino e assim por diante? O que é um elemento que doa, que recebe elétron e assim por diante? Veja, muda tudo. Então, é mais ou menos isso que a RV pode fazer para a educação. Quer dizer, nós vamos chegar numa situação em que a gente teria condições, e já temos condições, de evoluir estratégias e técnicas de educação suportadas por RV. Esse é um gráfico que mostra o potencial de RV em termos de mercado.
2016, 6,1 bilhões de dólares. 2022, 200 bilhões de dólares. Esse é um gráfico da estimativa do crescimento do mercado de realidade virtual. Leve, né? Acha outro que cresce assim? Difícil, muito difícil. E essa lógica de crescimento, quando o professor Cláudio trouxe para cá em 1995, não existia. O que se falava é isso aqui, não, isso é coisa de academia, isso vai ficar na academia, né, Cláudio? A pesquisa era algo assim, aqueles caras lá é tudo doido, estão usando uns capacetes lá. O Cláudio trouxe uma época, em 97, 99, Marília, né? Uma demonstração. Você lembra? Tinha um cara demonstrando lá, você lembra qual era o time que... Ficamos tudo louco, fizemos fila, etc. Mas ainda acontece isso. Se você for nesses shoppings aí que o pessoal tem, às vezes, um equipamentozinho de RV, com R$10 para o cara brincar, dá fila. E aquilo lá está muito longe de ser uma experiência gratificante. Eu fiz agora nas férias em julho, Avatar. Alguém chegou a fazer Avatar no Animal Kingdom, né? Na Disney? É sensacional. Pelo menos uns 20% que eu fiquei com o olho aberto. Os outros 80% eu não sei dizer para vocês, porque é sensacional. É um negócio assim de ter frio na barriga, dor no estômago, vontade de vomitar, sair gritando, correndo. Eu ali, abrindo, fechando o olho, a minha filha de 8 anos gritando, de novo! Acabou, ela falou, pai, onde começa a fila de novo, que eu quero fazer? Eu falei, esquece. Era 45 minutos de fila de novo. A geração delas, ou dela, não tem a mínima dificuldade de conviver com isso 8, 10, 15, 20 minutos e curtem e exploram e está tudo bem. Eu já saí com o estômago ruim, meio assim, fechei o olho boa parte do tempo, RV está aqui na faixa dos seus 200 milhões. Por que RV? Eu coloquei algumas listas aqui que classicamente aparecem em citações. Eu não gosto, de forma alguma, de um PowerPoint com texto, mas acho que precisava reforçar com vocês e não tinha nada melhor do que, para essa situação, colocar um texto. Primeiro, usuário estudante, usuário professor faz experiência em primeira pessoa. Não é alguma coisa que eu assisto, eu faço. E se é uma experiência com realidade virtual para a educação, eu manipulo, modifico o ambiente, interajo com ele e essa interação me dá uma resposta visual imediata. Pronto, eu tenho um passo importantíssimo no processo de formação. 2, eu posso usar e devo usar a RV para ilustrar a característica, processo, e ela é muito, mas muito superior a qualquer outro meio multimídia. 3, eu tenho condições de, com RV, visualizar detalhe pequeno, uma estrutura atômica, ou posso visualizar o sistema solar. Como é que eu faço isso? Imagina que eu posso, com realidade virtual, por exemplo, colocá-los em cima de Marte e ter uma noção de como é que Marte vê a Terra. Isso eu posso fazer. Como é que eu faço isso com outra mídia? Não é possível. 4, eu tenho condições de experimentos virtuais sem risco. O aluno pode experimentar química, física, queimar fusível no laboratório, sem fazer ou sem exposição ao risco. Posso refazer aquele experimento que eu fiz dentro da minha casa. Já que tem interação, o experimentador é um elemento ativo no processo. E, de certa maneira, isso acaba encorajando criatividade, dá oportunidade de comunicação igual para estudantes e culturas diferentes, porque eu tenho uma linguagem que é o visual, que é comum, e eu ensino, de certa forma, habilidades computacionais. Esse aqui é um desenho, porque a palestra tinha algo assim. Você lembra, Cíntia? Dificuldade para conceber a coisa. Então, eu modifiquei aquele negócio que a gente fez lá no Clay junto e fiz o seguinte, olha, um professor está aqui. Ele quer gerar um conteúdo de realidade virtual que está lá como um elemento de química, estava rodando até agora há pouco, um elemento de química em 3D. Tá? Então, ele define um conjunto de requisitos, gera um conjunto de modelos virtuais, melhora esses modelos virtuais, diminuindo a quantidade de polígonos para ficar bacana, rodar facilmente, cria um conjunto de simulações e um modelo virtual global. No meio desse processo, além disso, eu associo um conjunto de processos didático-pedagógicos, projeto as interações que participam das simulações para que isso seja efetivamente transformado num sistema físico com software e hardware. Olhando aqui agora, Mona Lisa, que parte é fácil? Usar. Vocês viram outra? Que parte é fácil desse processo aí? Usar.
É fácil definir requisitos com o professor? Definir processo didático, pedagógico, aderente a um domínio de aplicação? O pessoal tem dificuldade de fazer isso com a apostila. Imagina com a RV. Vai constituir a apostila para ensinar para você ver uma coisa. É dificílimo. Onde é que eu vou na teoria? Onde é que eu paro na teoria? Quantos exercícios eu ponho em sala? Quantos exercícios eu ponho para casa? O que eu ponho de desafio? É complicadíssimo. Que linguagem a gente vai na apostila? Aprofunda, não aprofunda? Estou mentindo? Quem já fez a apostila sabe o que eu estou falando. Não é simples com apostila. Imagina com RV. Aí, vou gerar modelo. É facinho? Não. Desses modelos, vou gerar uma melhoria para simular, para apresentar para o aluno. Não é. Então, o processo todo envolve essencialmente, isso eu acho que nós não podemos perder de vista, Frederico, a constituição de equipes multidisciplinares. Gente que está envolvida com educação, gente que está envolvida com software, gente que está envolvida com tecnologia, gente que está pensando no processo, gente que administra. E esse é um desafio que eu tenho percebido, a partir do que a gente tem discutido com o professor Cláudio aqui, que a Unifei tem topado com firmeza. O Cláudio tem me contado há algum tempo relatos dele, aqui, da Unifei, em que você constitui equipes para, num contexto multidisciplinar, apoiar o professor. Constituir, junto com o professor, uma estratégia de jampear, diminuir essa dificuldade. É fácil agora chegar para vocês e falar, olha, gente, vamos fazer isso daqui e amanhã vocês vão sair daqui fazendo, hoje à noite. Pô, o Alexandre falou uns treinos lá na aula, eu gostei, na palestra, aula, né? Não sai da gente. Lá na palestra e tal, eu gostei, vou sair daqui programando. Mona Lisa, o que você vai usar? Não sei. Não é? Agora volta. 6 anos atrás, Real, Play. O que é que você usava 6 anos atrás para fazer vídeo? Cíntia? 6 anos atrás? É. Eu não fazia vídeo. Não. Boa. A resposta que eu esperava era mais ou menos essa. Eu não fazia vídeo. O que é que você, Mona Lisa, agora usa para fazer vídeo? Se eu te pedir um vídeo, o que você vai fazer? Bom, na pior hipótese, você pega o seu celular, que é um iPhone, claro, tinha as mulheres, o negócio do iPhone. Pega um iPhone, vira para si próprio, aperta a tecla REC e faz, na pior hipótese. Ah, vou fazer um vídeo dando aula. Não, professor, não sei fazer nada, mas eu pego o iPhone, ponho num pedestalzinho, viro para mim e filmo, na pior hipótese. Há 6 anos atrás, Cíntia, eu não fazia. Era ou não era? O que a Cíntia respondeu. Quer ver? O que você faz? Agora. Eu quero fazer um vídeo para entregar para a turma com um tema de educação. O que você usaria? Que ferramenta você usaria? Agora. Sim, bate pronto. Pode ser o seu celular. O que você está pensando? Do celular. Todo mundo. Fábio, Camtasia? Canta. Hã? Pronto. Aí já. Frederico. Qual? Algum editor. Tipo, o editor do YouTube. É ou não é? Que é gratuito. Aliás, vamos pensar no YouTube. Tem youtuber que já fez, numa carreira de 2 anos, o que eu, ao longo dos meus 36 de docência, não fiz 1/5. Estou errado, Cláudio? Tem youtuber rico aí. Começou a gravar vídeo, like, o cara tá rico. E nós não? Ah, entendi. Por que não? Bom, isso é uma pergunta muito filosófica. Veja bem, por que ele está rico e eu não estou? Bom, eu também não sou bonito. Bom, nem sempre o que a gente precisa falar é fácil, às vezes precisa de uma profundidade e de uma reflexão. E isso as redes sociais, de uma forma geral, e o leitor da rede social, ele é um leitor rápido, né? Então, de superficial, ele lê muita informação, mas de forma muito superficial, e ele não tem tempo para refletir sobre isso, tá? Isso gera uma série de problemas também. Tem uma vantagem e tem problema. Eu acho que essencialmente essa história mesmo. Aliás, tem muito conteúdo raso que é capaz de dizer, tem muita gente que conhecendo conteúdo raso, que antigamente a gente chamava de cultura de almanaque, não era, Cláudio?
Gente, não me tira desse buraco. Era um almanac, sim. O Cláudio era menino nessa época, mas tinha um almanac que entregava na farmácia. Você lembra disso, Cláudio? Almanac da farmácia. Rio, play, esquece essa parte, né? Então era easy nisso. Bom, vamos lá. Mas a lógica da cultura de almanac era muito próxima disso que a Cláudia falou. Quer dizer, o conteúdo que você tem muitas vezes em rede social, YouTube, etc., é um conteúdo raso. E nós nos sentimos na obrigação de, como docentes, trabalhar esse conteúdo de uma forma mais aprofundada. Até porque a retenção do conteúdo, muitas vezes, ela é um conjunto, um subconjunto daquilo que a gente conseguiu expressar. Certo? Mais ou menos. Semana passada, o professor Cláudio estava comigo, eu vou pedir, só para não ficar só eu falando, que é muito ruim, para o Cláudio contar para vocês como é o espaço Apple de sala de aula. Quer contar? A primeira sala que nós entramos ali. Sala tecnológica. Só. Tá certo? Isso, mas como é que você viu a sala? Agora vou trocar, deixa eu Não. Tá tudo bem, já que ele está falando para contar, nós visitamos a sala que a Apple patrocinou lá no Mackenzie. Tem 10 no Brasil. E parece que nos outros países tem uma, cada um na Inglaterra e tal. Tem um monte. E aí eles acham que aquilo, para desenvolvimento de projetos, pela parte educacional. O que a sala tem? Ela tem umas ilhas de computador, uma mesa triangular, onde você toca aqui embaixo, a mesa sobe. Tem telões nas várias paredes. Aí você dá um clique no controle remoto e aí a luz se ajusta, né, para as necessidades variadas. É isso? E tem um monte de recursos tecnológicos. É muito bonito, mas e aí? Se fizer isso aí, resolve? Não resolve. O que resolve é como você vai utilizar, como que você vai desenvolver o experimento. Né? É metodologia, a chave. É o que eu estava falando, o governo federal, há 15 dias, através da FINEP, soltou um edital de 500 milhões de reais para modernizar o ensino nas universidades privadas, as particulares. Vai ser um empréstimo subsidiado. Eu já falei, os caras vão começar a fazer sala, não vai adiantar nada, né? O que tem que fazer é capacitar docente, né? Tá certo? Mudar a postura, né? E aí eu vi o da Apple, achei muito interessante, e eu falei, tá bom, é interessante, é uma modernidade, só que depende. Agora, você lembra daquela... Só contar para aproveitar que a Cláudia fez essa inserção, tem uma... Posso? Só vou eu continuar essa aqui e passo para você. Tem uma antessala que é assim. Continuo fazendo alguma coisa. TV, me lembra do modelo mental. Vamos lá, carteira, um púlpito móvel. Tá? Você chega lá, com a tua aula, você leciona o quê, Cláudio? Nossa senhora, delícia. Vamos de novo. Começamos com o fundamento de programação. Então, você chegou lá com o material, um contexto lá, linguagem C, Pascal, algoritmo, etc. Por aí. Não. Algoritmo. Tá. Então, você começou a sua primeira aula de linguagem C aqui. Tudo que você está falando é projetado nas TVs 1, 2, 3, 4 em tempo de apresentação. O aluno A resolve, então, falar, professor, eu achei um material aqui que pode colaborar. Eu já fiz alguma coisa e gostaria de colaborar. Ele assume o teu lugar e você troca com ele. Ele passa a coordenar dinamicamente o processo a partir do que ele falou. Aí o aluno B fala, peraí, eu também achei alguma coisa. Então, ele assume o lugar do A e o A volta para B. De tal forma que durante todo o processo da aula, essa aula feita nessa sala aí, você não tem mais o professor como alguém que entrega a informação. Ele é tutor. Ok? Melhora? É que quando você fala uma coisa assim tão interessante que eu
de repente, parei de pensar tudo e fiquei nesse ponto, que é a questão da realidade virtual, né? Quando a gente realmente, eu já tive algumas experiências, inclusive com o Tori, de imersão, e realmente a gente, primeiro ponto é que a gente esquece do tempo, né? A gente vira, é como se como o tempo é relativo na questão de pensamento. Mas uma coisa assim que às vezes fico preocupada, a questão da estimulação cerebral. Vamos pensar assim, porque é muito intenso, né? E aí, como que os outros elementos fora da realidade virtual vão também estimular essa criança, pensando numa criança? Será que ela não vai ficar muito estimulada nessa intensidade da realidade virtual? É uma dúvida só, é uma reflexão. Tá? Vamos jogar uma provocação, tá? Posso? Eu também acho. Primeiro, eu sou absolutamente contra a condição de pesquisador, a exposição dessa criança em fases iniciais a esse tipo de experimentação. Ponto. A criança tem que ter o contato com o concreto. E ali você tem uma situação em que você leva o abstrato à condição de concreto e que pode criar, no caso da criança, uma confusão que não é uma confusão, no meu ponto de vista particular, que pode engrandecer. Eu sou a favor da exposição a esse tipo de conteúdo na medida da demanda e adequação, que é o que o professor Cláudio comentou, dele como método. Não acho, de forma alguma, que você deva sair por aí e fazer, como qualquer igreja, este é o caminho, Senhor, e eu sou a salvação. Como é que é? De novo, né? Já até me esqueci. Eu sou, né? Não. Na verdade, não vamos rezar em cima disso só. Eu acho que é um método disponível e que pode auxiliar como processo, mas não é a solução. Eu não acho, de forma alguma, que a gente está discutindo uma solução. De forma bastante simples, eu entendo como alguém que, nesse momento, de novo, provoca uma lógica de método. Porque temos que provocar. Por que temos que provocar? Porque esses meninos são muito aderentes ao método, porque o método está muito mais fácil de ser explorado, porque as ferramentas do tipo software e hardware ficaram muito mais acessíveis e porque nós mesmos já temos alguma condição de gerar conteúdo com isso. E aqui até pedi o Cláudio para fazer uma inserção no finalzinho da nossa explanação. O Frederico está aí ainda, né? A gente vai chegar lá. Mas eu, sinceramente, Cláudio, se você me perguntar se é a favor da minha filha de 8 anos, você faz exposição dela a RV? Não faço. Eu tenho no laboratório, que nós compramos do bolso, porque o Cláudio sabe dessa história. A gente tinha uma bolsa lá da CEMIG, um projeto de P&D, ia para os Estados Unidos, trazia um óculos, trazia outro, nós temos 5 óculos que a gente tem dentro do laboratório. Eu não levo para casa. Uma vez levei, porque eu fui dar uma palestra, cheguei, elas pediram para ligar, ligaram, ficaram emocionadas um dia, no outro dia estava na UFO. É meu, está na UFO. Porque se eu levar para casa, elas vão acabar ficando todas emocionadas com esse negócio. O caso do PlayStation VR, quem é que usou o PlayStation VR comigo? Foi você, né, Fábio? Você não usou, não, né? É fantástico. A experimentação do game com o PlayStation VR é fantástica. Mas eu não exporia minhas meninas, por exemplo, a conteúdos com PlayStation VR de forma imediata, não. Tá? Elas têm lá um Xbox One, que tem um Kinetic, que eu já acho sensacional, porque faz com que elas se movimentem, tem um tal de Just Dance que elas brincam o tempo todo, gravam, etc. Então, acho muito melhor do que a exposição ao VR. Depois a gente continua a provocação. Eu vou continuar... Oi, mestre. Como técnico de assuntos educacionais, me preocupa muito esse processo didático-pedagógico dentro desse contexto que nós, estudantes, trabalho dessa parte, até gera um processo aí, como a nossa clientela do nível raso, vamos dizer assim, perante essa colocação de RA, isso. Talvez até promova um diálogo com os psicopedagogos para que eles se adaptem e interfiram até nesse processo também. Uma participação deles nesse processo seria, talvez, porque nós estamos jogando isso, mas nós não entendemos direito esse processo da cabeça, como ela funciona, como colocou. Então, talvez uma participação de psicopedagogos ou pessoas que façam essa leitura da cabeça para que oriente melhor nesse trabalho.
acho a sua colocação fantástica. O professor Cláudio estava conosco no WRV 2000, numa palestra, 2000 já fazem 18 anos, foi outro dia isso, lá em Gramado, quando a Leia, você lembra que a Leia entrou lá em cima e ela falou assim para nós, abro aspas, vocês estão aqui falando em realidade virtual, em ambientes virtuais, etc. Mas eu gostaria que vocês me dessem a garantia de que esse aluno que vocês estão expondo a esse conteúdo por realidade virtual vai continuar com esse nível de interesse por realidade virtual na quinta aula. Ele vai estar muito animadinho na primeira, na segunda, na terceira. Mas que garantia vocês têm que ele vai continuar com o mesmo grau de interesse por um conteúdo que não é um conteúdo fácil de ser trabalhado, porque não é, só porque está em realidade virtual na quinta aula? Respondo à sua pergunta. Não dá para imaginar e dissociar o processo de concepção disso de uma metodologia ou estratégia que conceba efetivamente uma raiz com método psicopedagógico. Na primeira dissertação de mestrado que eu orientei, o professor Cláudio, acho que foi na banca, eu coloquei um físico e uma educadora para conseguir ambientes virtuais de física. Foi um problema, porque ela chegou lá e, olha, gente, nós temos que fazer um tal de mapa mental. Eu falei, meu amigo, vai ser difícil. Mapa conceitual, nem é mapa conceitual. Ela começou a fazer mapas conceituais e eu entendi a relevância daquilo para a experimentação. E nós conseguimos fazer 17 experiências de física com VRML suportadas por mapa conceitual. Cada uma das experiências tinha um mapa conceitual que a constituía como elemento de experimentação. O elemento que estava ali com 3D e tal, não era maravilhoso, não. Era muito parecido com o Slender, tá? Se a gente fizer um paralelo aqui. Mas, de toda forma, estava fundamentado com o mapa conceitual. E aqui vale uma outra métrica aqui para aqueles que são desenvolvedores. Alô, turma do desenvolvimento. Não necessariamente a qualidade do ambiente que é apresentada é suficiente e necessária para a imersão. Slender é uma prova disso. Um jogo feito com um bonequinho que está congelado, que tem um gráfico pobre, e que foi um sucesso enorme há uns 3, 4 anos atrás. Chegou a ter releases e não tem qualidade gráfica nenhuma. Tá? A gente vai voltar nisso ainda. Bom, aqui um pouquinho sobre realidade aumentada. Eu não sei... Uai, esse vídeo era para estar rodando, Cláudio. Ah, sim, está rodando, desculpa. Eu gosto desse vídeo, embora ele é muito antigo, só para dizer a vocês que RA é um negócio como esse mesmo. Olhando o cara do lado de cá, você vai achar que ele está doido, porque ele está interagindo com ambientes virtuais, com objetos virtuais que são colocados no ambiente real. Esse conceito eu aprendi com o professor Cláudio. Quer dizer, efetivamente, o que é que distingue RA do RV? O processo de interação com os objetos virtuais em aumentada se dá no ambiente real. Eu estou no ambiente real e aqui, para o usuário no ambiente real, eu coloco objetos virtuais. Na RV, tudo é virtual. Eu estou interagindo por meio e dentro do ambiente virtual na qual eu sou representado por um avatar ou por um pedaço de mim ou por qualquer coisa que me represente lá. Mas tudo é virtual. Aqui, todo o processo é dentro de um ambiente virtual. Aqui o ambiente é real e ele está acrescido com objetos virtuais. Ele está brincando ali de jogar os objetos para cima, nada dos objetos é real, existe uma câmera que captura as mãos dele e que projeta, a partir da posição da mão, um conjunto de objetos virtuais na frente. Fica absolutamente crível em diversas situações. Para que serve RA? Ora, aí eu vou com vocês para uma série de possibilidades. Tá? Aqui um exemplo de RA no nosso laboratório. Roubaram há 2 semanas o nosso HoloLens. Eu ia trazê-los não só nessa palestra, mas no Mackenzie. Levar dentro do supermercado em Uberlândia. O cara está usando como óculos de sol. Aqui está o rapaz, que é o Gabriel, olhando um coração virtual dentro do laboratório e ordenando, por meio de voz, para esse coração algum tipo de movimento. O que ele vê, vocês estão vendo no projetor. Esse coração é virtual, o objeto, o ambiente é real, e o HoloLens traz, por meio de uma projeção virtual, o objeto para o ambiente real. Meus amigos, é sensacional, entre aspas. Por que entre aspas? A área de projeção é pequena, a mistura com o ambiente, se houver muita iluminação no ambiente, é fraca, e a interação ainda é pobre, mas funciona. Aqui nós vamos fazer depois, o Gabriel vai, era 2h30 da tarde, o Gabriel vai fazer a colocação desse coração no peito do Diogo, agora lá, ele vai olhar o peito do Diogo, e assim, parece aquelas imagens de Jesus Cristo de igreja, né, que esse coração sangrando, assim...
Eu falei isso outro dia lá. Tinha um lá dos meninos que era muito religioso, professor, estou pagando prenda aqui, vou queimar. Aqui, então ele está olhando, está vendo o coração em cima do peito do Diogo, com uma proporção mais ou menos adequada, e ele pode dar ordem para abrir as câmaras do coração. Né? Tá, eu acho que está invertido também. Eles não tiveram muito essa preocupação, mesmo porque nós não tínhamos médico nenhum no processo. E esse coração está bonito demais. O real é bem diferente desse negócio. Mas, de toda forma, esse coração está acompanhando o sinal eletrocardiograma do Diogo. Nós temos um eletrocardiograma e mapeamos o eletrocardiograma na movimentação do coração. Aqui um exemplo de realidade virtual e aumentada em laboratórios. Isso é um exemplo antigo nosso. Nós temos um motor elétrico. Você lembra desse motor, Cláudio? Apresentamos algumas vezes. Mas legal para engenheiro, porque quando você leva esse motor para a sala de aula, até hoje eles estão usando isso aí na disciplina lá. Abrem o motor, vê o que é rotor, o que é estator, o que são as partes fixas, o que são as partes móveis. Depois fizemos o mesmo motor com realidade aumentada. Apresentava um marcadorzinho, usando aquele software que você fez. Apresentava um marcadorzinho lá para a câmera e o motor que a gente tinha modelado lá em RV aparecia na frente com realidade aumentada. Tá? Eu pedi aqui uma ferramenta de autoria, os americanos gostam muito, chamada Aurasma, para fazer realidade aumentada, fácil. Alô, Frederico, já usou a Aurasma? Fábio? Não? A Aurasma funciona assim. Você cria uma conta sua no desktop e uma outra conta no smartphone. Tá? Pegou o smartphone, acho que eu não trouxe para esse aqui, ele é novo, acabei não colocando. Você pega o smartphone aqui, entra na tua conta, aponta para o professor Cláudio, ele reconhece o professor Cláudio como um elemento e mapeia uma informação virtual em cima do professor Cláudio. Fica muito legal em congresso. Eu vi uma turma fazendo isso num congresso, um dia desses, nos Estados Unidos. Todo mundo tinha um crachá. Você pegava o Aurasma, apontava para o crachá para dizer quem você era. É a Cláudia e tal, uma biografia, um vídeo seu, etc. Posso fazer. Agora, onde é que isso vai parar? Tem um aluno nosso que fez uma brincadeira dessa para ensinar a árvore do cerrado. Ele foi lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia, que é um parque público, bateu as fotos das árvores, criou no Aurasma, cada foto virou um marcador, cada foto virou uma forma de chamar, criou no Aurasma um conteúdo associado com cada árvore, os alunos foram para o campo, apresentavam lá o smartphone para a foto, lá igual aconteceu ali, ó, virava um vídeo da árvore, uma explicação de que árvore era aquela, e assim por diante. Difícil é abrir uma conta, colocar no seu smartphone, colocar no desktop e associar. Bate foto da namorada, faz um cartão animado e manda o Aurasma para ela. Vai dar sucesso. Ou não. Né? Pode ser que ela não seja. E aqui, Frederico, assume. Vem cá, por favor. Mostra um pouquinho do projeto de vocês. Aqui no... Eu deixei para disparar assim que você chegasse. Ou eu vou pedir o Frederico aqui para apresentar um pouquinho de um processo. Eu acho, sinceramente... Há alguns anos o professor Cláudio tem trabalhado na questão de geração de ferramenta de autoria. Gerou flaras, maréias e assim por diante. Na discussão que tivemos agora há pouco no Mackenzie, ele falou, Alexandre, eu estou abandonando ferramenta de autoria e estou partindo para uma outra estratégia. Primeiro você conta a estratégia, depois você roda o vídeo. Então vai. Vai com você. Bom, eu comecei a trabalhar nisso aqui faz pouco tempo. Eu não conhecia a realidade aumentada. Quanto tempo, Frederico? 3 meses. Eu nem tinha jogado Pokémon GO, porque realidade aumentada é bem Pokémon GO da vida. E aí você achava que aquilo era o fim da picada, era uma alienação cultural. Nem sabia o que era. Mas assim que o professor me mostrou, eu fiquei muito impressionado. Aí eu comecei a pesquisar, YouTube, e o que eu uso é o Vuforia, que eu acho que é bem igual ao Aurasma, sim, só que é uma plataforma diferente. Ele é muito mais, vamos dizer assim, programável que o Aurasma. Sim. Ele permite interação, o software que eu usei. E se você quiser dar o play. Agora conta para nós um pouquinho do que você queria fazer. Então, eu repliquei o jogo do professor, que ele chegou a fazer. Tá. O jogo basicamente são 7 elementos. Cada elemento que você clica, ele te dá um contexto e você interpreta se aquilo é bom, ruim ou não para a saúde. Tem 2 linguagens. É. Meu celular. O seu celular. Meu Que celular. é o quê? É um Android.
Zenfone da ASUS. É um Zenfone da ASUS. Muito top assim? Não. Tranquilo. Simples, tranquilo. Tá, só para dizer qual tipo da coisa. Tá. Tem um áudio também, não sei se eu reproduzo, mas assim que Não vai, por causa do... Vai contando, vai. clica em cada objeto, ele reproduz o que está escrito ali embaixo. Aí quando ela acerta a opção, soltam uns coisinhas. Quando ele erra, faz um som de errado. Também a pessoa consegue aumentar, rotacionar o objeto de acordo com o que ela quiser. Isso. Esse alimento geneticamente modificado. A ideia é apresentar... Foi um projeto da Open University nessa linha. Eu fiz um desenvolvimento para eles e a gente modernizou agora, né, para encaminhar lá para eles continuarem o uso. Por isso que está em duas línguas, inclusive, né? Tá, inglês e português, porque tem uma rede no Brasil que usa e outra rede na Inglaterra. Aqui no final também é possível você entrar no site da Unifei e no Facebook, se você quiser. Com os dois links que aparecem no final. Terminou? Acho que sim. Conta um pouquinho da experiência desde a ferramenta de autoria até aqui, por favor, professor. O que o Alexandre está colocando é o seguinte, a gente, por conta da aceleração tecnológica, né, antes a gente tinha tempo, né, tinha lá um software, tinha um ciclo de vida mais demorado, a gente trabalhava, produzia uma ferramenta de autoria baseada naquele software e o pessoal usava até ele se extinguir. Né. Recentemente, eu vou fazer um software com alunos, ainda demora 2 anos. Dali 2 anos, aquele software já está obsoleto. Então, a hora que a ferramenta ficar pronta para uso, ela é obsoleta. Né? E a ideia era ter uma ferramenta de autoria de aplicações de realidade aumentada para leigos, que são os professores e os alunos em geral. Né? Aí, na medida em que a aceleração aconteceu, eu comecei a perceber que não dá. A gente faz a ferramenta, ela já nasce e já tem muitas outras coisas na praça. Então, nós mudamos a estratégia. O Frederico está trabalhando isso na equipe. E a opção agora é o seguinte, que é a opção em geral. Em vez de eu dar a ferramenta para o leigo, eu capacito uma equipe para trabalhar com o professor. Não, essa equipe é um conjunto de alunos, como ele, que não sabia nada. Então, a gente vai constituir um MOOC, que é um curso massivo para aprendizagem daquela ferramenta, dar um modelo. E aí o aluno, a partir do modelo, ele aprende a trabalhar com essa ferramenta e consegue alterar a aplicação e desenvolver novas aplicações. Então, a estratégia agora, em vez de eu dar a ferramenta, eu dou um elemento de capacitação rápida para que alguns alunos, mesmo no ensino médio, né, da nova geração, consigam realmente desenvolver para o professor. Então, o professor, de maneira geral, pode ter uma equipe. E a gente está procurando, ele primeiro fez agora todo o processo, em seguida ele vai desenvolver um MOOC, nós vamos colocar na internet, e o professor que quiser desenvolver aplicações de realidade aumentada, arruma uns 2, 3 alunos de estagiário, fala, aprende isso aqui e faça para mim uma alteração, uma adaptação, de forma a produzir novos aplicativos. Aí a gente consegue estar acompanhando a tecnologia. Cláudia, sempre então, bom, eu queria fechar essa primeira parte aqui, dizendo a vocês que gerar esse material tem ainda alguns desafios importantes. O primeiro é o seguinte, o conteúdo tem que ser significativo. Gerar conteúdo significativo se pressupõe que o interesse é pelo conteúdo e não pela mídia. Vocês já ouviram isso hoje, né? A história do PowerPoint está bem colocada com essa ideia aqui. Segundo é que o conteúdo tem que ter aderência ao domínio de aplicação. Eu não faço conteúdo porque eu sou... Vamos lá, o Frederico agora já está começando a ficar bom em realidade aumentada, então ele começa a evoluir o conteúdo para atender um desafio dele, de desenvolvedor, e não da plateia em si. Não faz sentido. Terceiro, é preciso que esse conteúdo esteja associado com o processo avaliativo. Nós discutimos isso aqui numa mesa, tomando um café, alguns anos atrás, quando o professor falou assim para mim, Alexandre, vai vir aí uma geração de MOOCs, a revolução da educação vai estar fundamentada nesses cursos massivos, mas esses cursos massivos não têm processo avaliativo associado. São processos muito de despejar conteúdo sem fazer avaliação. Você lembra disso, Cláudio? E uma das estratégias importantes da lógica de gerar esse tipo de conteúdo é que eu tenho que ter processo avaliativo associado a ele. E, por fim, a mídia, aquilo que eu estou produzindo,
tem que ser pensada com a possibilidade de ser ou adaptativa ou adaptável. O que seria a diferenciação adaptativa e adaptável? Quando nós partimos para mídias adaptativas, a hora que eu começo a jogar, ou que eu começo a entrar nela, está lá assim, você é aprendiz, você é médio, você é expert. Pronto. Aí a mídia se adapta ao meu perfil. Na adaptável, eu começo a jogar ou a usar essa mídia. Estou falando jogar, entendam como trabalhar com essa mídia, e ela entende o meu perfil e começa a gerar conteúdo de maneira adaptável, ou seja, de maneira mais aderente, sim, ao meu perfil, personalizando. Nós tivemos uma tese de doutorado em que o professor Cláudio foi co-orientador junto conosco, de um aluno nosso que trabalhou no MOOC adaptável. Ele era pressupunha que eu teria que atender distintos perfis de aprendizes. Tá? Também, não menos importante, é que, além de ser significativo, o conteúdo tem que ter interatividade. Nesse sentido, o aprendiz é ator do processo, é necessário envolvimento, e não tem envolvimento, se não for com domínio de aplicação, o cara tem que estar motivado, o aluno tem que se sentir motivado, senão não vai. Eu tenho certeza que a nossa querida não quer de novo fazer a montanha-russa, mas poderia navegar num ambiente virtual que não fosse uma montanha-russa para aprender sobre algum tema, mas montanha-russa você não volta mais. E, por fim, eu preciso da lógica do senso de presença. Vou dar um exemplo clássico. Voltando ao Alice no País das Maravilhas. Se eu for fazer aqui, agora, um ambiente virtual do Alice no País das Maravilhas, eu não vou fazer ele da mesma forma para uma criança de 8 anos e para um aprendiz de 40, 50 anos. A lógica do ambiente é outra. Uma criança de 8 anos vai se sentir, ou vai gostar da ideia de encontrar um conjunto, lá naquele ambiente da Alice, onde as árvores são desenhadas como ela faz. Né? Uma árvorezinha cheia de... Uma pessoa de 40, 30, 20, 10, 40, sei lá, talvez não se sinta bem assim. Então, o senso de presença, que é parte do processo de imersão, vai ser baseado no perfil do aprendiz. E, por fim, não sei se isso aqui vai passar, não está passando, um terceiro elemento importante, são os quesitos de qualidade. Quais são os elementos de qualidade que a gente acha que são importantes? Primeiro, qualidade técnica. Vocês viram o trabalho que o Frederico fez com 2, 3 meses aí. Tem qualidade técnica. Não adianta fazer também sem qualidade técnica, que não vai para cá. O projeto em si é importante. Não menos importante, todo e qualquer contexto de realidade virtual aumentada pressupõe narrativa. E isso aqui não é só para RV e RA, não. Não tem uma aula que você dá que não tem narrativa. Quando eu vim para cá para preparar a palestra, eu peguei, sentei e descrevi o processo de construção do conhecimento. Isso é narrativa. Se eu quero fazer RV para a educação, eu preciso envolver a narrativa no processo, senão não vai sair. E narrativa é essencial para sucesso do jogo e do ambiente virtual ou do ambiente aumentado. Por fim, alguns elementos importantes do meu ponto de vista para a interface. A interface tem que ter avaliação de usabilidade. Vou fazer uma interface revolucionária. Realidade virtual, Oculus Rift, vou colocar todo mundo aprendendo. Chega em sala, a pessoa fala assim, não põe estrela na cabeça? Pronto. Eu não uso esse negócio. Aconteceu conosco. Fizemos aquela aplicação, não sei se você se lembra, nós fizemos uma aplicação para uma empresa nos Estados Unidos. O laboratório fez a aplicação, levamos para lá para vender. Vendemos, trouxemos um pacote de coisas para o laboratório. Chegamos lá para a reunião com os diretores norte-americanos, cada um mais posudo que o outro. O que esses caras lá dos Brasil vieram fazer aqui? Nós mostramos na hora da apresentação no Oculus Rift, uma das diretoras falou, eu não coloco isso. Eu não ponho capacete porque eu não me sinto bem. Acabou, não pôs. Não pôs. Metade da apresentação para ela foi perdida, porque a gente achava que ela ia usar. Achar que ela ia usar pressupunha que a gente tinha uma estratégia de usabilidade que não era correta. Na verdade, não tem. Ela não ia usar e não usou. E, por fim, tem uma questão que está, assim, boa de discutir em pesquisa. Não sei quantos de vocês estão falando assim em pesquisar RV, RA, processo assim de RV e RA para a educação. Tem um tal de Vale da Estranheza, o Uncanny Valley, que é o seguinte, não funciona bem fazer elementos virtuais que se parecem com seres humanos. Quando você coloca uma pessoa
para conversar com um objeto no ambiente virtual, que é um ser humano modelado, geralmente isso causa estranheza. Então, você pegar um boneco virtual todo bonitinho, articulado, etc., colocar no ambiente virtual e fazer com que a pessoa fique exposta a ele, pode causar válida estranheza. A pessoa desiste da experimentação. Eu me lembro de um boneco da TAM que ajudava a vender passagem. A Magazine Luiza também tem um avatar indecente de ruim. Olha que aquela mulher começa a falar comigo, a vontade de canela de desligar. Eu estou mentindo. Lembra do Clips, que aparecia no Word alguns anos atrás? Um bonequinho desarranjado? Eu acho que aquela mulher do Magazine Luiza, é a Magalu que eles chamam, né? Não é? É mais ou menos igual. Teve uma época também que acho que o Fantástico fez uma apresentadora virtual. Você lembra o nome dela? Mas você lembra dessa apresentadora? Você ficava bem com aquela apresentadora? Você sentia vontade? De jeito nenhum. O Uncanny Valley lá, o Vale da Estranheza, é mais ou menos isso. Você imagina que você está andando no ambiente virtual, está lá, aprendendo, de repente encontra uma pessoa que simula a Cláudia. É um bonequinho que foi feito para ser a professora. Aí você tem que fazer todo aquele trabalho com ele para ele ficar igualzinho à pessoa humana. Não funciona. Dá vale de estranheza. E dá mesmo. Dá mesmo. Quando é que você vê vale de estranheza? Pega esses filmes que misturaram objetos virtuais com objetos reais e que tentaram fazer objetos virtuais à semelhança de elementos reais. Tem alguns clássicos, né? É? Não, o Avatar é diferente, porque o Avatar, eles pegaram um ser humano e usaram como modelo. No caso que a gente está falando, Cláudia, seria algo assim. Como é que chamava aquela... Foi uma heroína que foi feita em computação gráfica e um filme em que ela aparecia no meio dos cenários reais. É diferente, não é bem... É como se eu estivesse colocando um elemento, um ser virtual no ambiente real, mas que parecesse um ser humano. Tá? Real, que você deformou, exatamente. Exatamente, é mais fantasioso. E para fechar essa primeira etapa aqui, eu vou colocar, eu acho esse cara fantástico, um pensamento do Darcy Ribeiro. Trate de aprender tudo o que você puder. Saber demais não ocupa lugar. Ignorância não, ignorância sim. A sabedoria anda solta por aí, para a gente aprender o que quiser. Eu acho que nós temos a obrigação de enriquecer essa sabedoria com condições de ela se tornar menos rasa. E uma das estratégias que pode permitir com que o conteúdo fique menos raso é efetivamente a experimentação virtual. Porque a experimentação virtual em primeira pessoa, com processo interativo, sedimenta conhecimento e seguramente vai ser capaz de traduzir de forma muito, mas muito atraente um conteúdo que não necessariamente é traduzido por outro método. Entendo, para fechar, que RV e RA são estratégias associadas. Não são santo graal, não é salvação de ninguém, não. É uma estratégia que é aderente a determinado perfil de conteúdo e que, se bem colocada, como está fazendo, por exemplo, o Frederico, pode efetivamente se transformar numa boa condição para um coadjuvante a esse processo educacional. Eu deixei os últimos minutos aqui, o Cláudio me pediu para terminar em torno de 8h30, nós avançamos um pouquinho, para a gente fazer um debate rápido, e eu estou à disposição de vocês para a gente sentir as provocações e discutir as provocações dentro daquilo que a gente, ao longo desses anos, ao lado do professor Cláudio, vivenciou com a RV-RA. Pois não, professor? Isso. Eu sou professor de engenharia, acho que como você, né? Já estamos chegando assim num tempo em que as coisas da engenharia entram para outro fogo, né? Mas, obrigado. Eu queria saber o seguinte, em termos de realidade virtual, né? Se a Universidade de Uberlândia já está aplicando isso nos cursos de engenharia, e em que tipo, quais disciplinas, né? Uhum. E também, assim, se é digamos, uma técnica que ficaria muito caro, se teria recursos, mesmo a Unifei aqui, se ela poderia fazer. Eu dou um exemplo, assim, eu poderia pegar um aluno, eu poderia pegar um bonequinho, né? Uhum. E fazer ele passear por dentro de uma usina hidrelétrica, digamos. Sim. Isso me seria útil. Perfeito. Né?
Professor, as nossas primeiras investidas nisso foram com aquele motor elétrico que a gente mostrou no passado, e acabou que nós construímos uma solução com RV, o professor gostou muito, mas gravou um vídeo. Foi a coisa mais engraçada do mundo. Eu fiz uma solução, o aluno entrava, desmontava o motor, montava o motor. Foi lindo demais, mas vocês vão fazer um vídeo. Ele passou a usar o vídeo. Ele distribuía o vídeo. E ele parava o vídeo no meio da aula para apresentar um conceito. Ó, isso aqui é o estator, isso aqui é o rotor. Mas eu vou mostrar para o senhor um projeto que a gente fez para a CEMIG, que está sendo usado na aula de subestações. Rapidamente, deixa eu ver se eu consigo. E eu ainda não tenho garantia, mestre, que esse nosso micro vai rodar bacana, porque ele está meio... Hoje ele resolveu brigar comigo. Pode ser. Não, eu acho que são os mares de morros das Minas Gerais, né? Uberlândia é um pouco... Não é? Deixa eu fazer com uma resolução um pouco menor. Pronto. O Cláudio já viu esse vídeo várias vezes, mas esse aqui é um sistema que nós temos para a CEMIG, hoje são 48 subestações e 12 usinas hidrelétricas, todas com RV. Então eu posso, vamos colocar aqui, o Cláudio, a gente sempre vai em Jaguara, né? Pronto, vamos em Jaguara. O senhor dá aqui matéria? Estações. Nossa, então você vai ficar muito triste com o que você vai ver. Essa é a subestação de Jaguara, 500 kV, o pátio da subestação da CEMIG, em Jaguara, feita, baseada no as-built. Pronto. Vamos navegar em terceira pessoa. Ah lá. Pronto. Isso é Jaguara. Isso. Todo o arranjo físico de Jaguara. Esse sistema foi entregue para a CEMIG, conectado com SCADA. Hoje, dentro do centro de operação do sistema da CEMIG, eles têm condições de chegar em cima daquela seccionadora, clicar na seccionadora. A partir de um web service, ela conecta ao SCADA e traz em tempo real qual é a condição da seccionadora. Seria uma questão mais operacional da empresa, manutenção, e etc., né? A primeira coisa que a gente solucionou foi uma situação em que os operadores da CEMIG estão ficando velhos e aposentando. E a moçada nova nunca foi em subestação. Então, tem conhecimento do arranjo lógico e não conhece o arranjo físico. Então, o cara está lá na operação, fala para o outro, vai lá e olha para a minha seccionadora tal. Onde está a seccionadora tal? Ele não tem noção, por exemplo, da distância que existe entre a casa de controle e a seccionadora, o que tem na proximidade e assim por diante. Então, a primeira vantagem foi aproximar o diálogo do operador do diálogo do cara de campo. E nós fizemos as 48 subestações baseadas no as-built. Aliás, quando terminamos, o DOC da CEMIG, aquele documento da CEMIG, ficou obsoleto. As subestações foram baseadas em visitas. Então, muita coisa que foram colocada no ambiente virtual estava na frente do documento que estava no CAD. Isso foi um P&D? Foi um P&D. 5 anos, custou 2 milhões e pouquinho para a CEMIG. De graça. A CEMIG pagou 26 milhões no SAP. Ah, tá. Deixa eu navegar mais um pouquinho. Depois, se o senhor quiser, professor, eu passo uma subestação para o senhor dar na aula lá. Agradeço, viu? Eu queria sim. Aqui, vamos navegar um pouquinho, ó. Eu posso fazer essa navegação igual eu estou fazendo aqui. Isso aqui, nós estamos, para quem não conhece uma subestação, nós estamos debaixo de uma chave seccionadora. Se o senhor quiser falar, por favor. Uma chave seccionadora. Do lado esquerdo aqui está aparecendo uns T's grandes, né? São disjuntores. E, na sequência, você tem essa subestação disjuntor e meio, então ela sobe para fazer a derivação. Então, ela vai no pórtico lá. E aqui do lado direito, se vocês observarem, não sei onde eu pus o meu apresentador, está aqui. Do lado direito, você tem um minimapa da subestação que apresenta voltou. Que apresenta onde eu estou na subestação. Então, dentro do par da subestação, eu sou aquele menininho lá. Nós estamos gerando uma versão 2 desse sistema aqui, mestre, com muito mais qualidade que essa e ainda com compatibilidade com todos os navegadores web, porque essa versão aqui foi feita no Unity 4.1 e já não está rodando em boa parte deles. Incrível, que é o que o Cláudio falou. Acabou, ficou obsoleto. Acabou, tivemos que jogar boa parte das coisas fora. Isso aqui tem... As 48 hoje estão sendo atualizadas. E nessa atualização já estamos fazendo... Muita coisa mudou, boa parte foi... Muitos vãos foram alterados por conta de venda para State Grid e assim por diante. Aliás, os chineses compraram tudo, né?
E essa aqui é uma... Deixa eu te mostrar, vou voltar um pouquinho em outra subestação. Essa é Jaguara. Tem uma outra opção aqui de navegação, deixa eu ver se eu volto. É que eu estou com duas telas. Eu não sei se o senhor viu aqui, ó, quando eu chego em cima dessa seccionadora, ele já me dá a chave dela em cima do SCADA. Hora que se eu tivesse conectado, a gente não está, até porque a CMI cortou a conexão, quando eu clico em cima dela, o dado é apresentado em tempo real. Mas lá no centro de operação está assim. Eu posso navegar também em primeira pessoa. Aqui agora eu estou andando dentro do par da subestação, como se eu for... Isso aqui somos nós mesmos, tá, gente? É desse tamanhozinho que você fica lá mesmo. Essa subestação de Jaguara é do nível de tensão de 500 kV. Vocês estão vendo que o meu micro não está dando conta, não, né? Tá dando uns flickerzinhos. Olha lá. Aqui está o transformador, está lá no fundo. Isso aqui é Jaguara 500 kV. São 48 no total, mas para a didática precisa mesmo de pegar uma subestação igual a emborcação, que é disjuntor e meio, e trabalhar com ela. Mas aqui dá para ver um exemplo de aplicação na engenharia. Pronto, o cara não precisa mais ir a campo. Nós fizemos, além disso, um conjunto de usinas. Então, nas usinas, nós temos aquele pátio mecânico ou aquele pátio elétrico. Então, você vê o transformador alimentando a subestação e anda por cima da cabeça dos geradores. Foram 5 anos de pesquisa, mas porque a modelagem precisou de visita em todas as subestações, fomos em todas, sem exceção. E bate foto, faz filme, manda para... Teve uma hora que nós chegamos lá na subestação de emborcação virtual e os pilares estavam flutuando. O gerente da CMI falou, olha, tem um problema sério com a subestação de vocês. O que foi? Não, ela está voando, de gozação, porque tinha ficado fora do padrão. Mas dá para usar sim. E eu vejo que a gente pode ir muito além disso, né? Aqui é só um exemplo de uso na engenharia. Agora, você pensar em começar a visualizar campo eletromagnético, a questão do escorregamento, a diferença do escorregamento para gerador, para motor, são conceitos abstratos demais, um campo correndo atrás do outro, fica um negócio fantástico, né? Você nunca viu um campo, e dá para fazer isso com realidade aumentada, o cara chegar aí, né, Cláudio? Imagina, chegar na frente do motor e ver a lógica dos campos eletromagnéticos e assim por diante. Um prazer. Mais alguém? Fábio. Assim, o que é mais interessante nisso, como aluno, que eu reparei que realmente as visitas a campo reduziram muito desde o ano que eu ingressei na universidade, uma situação do governo atual, mas sim, enfim. E é algo muito interessante, porque além de quando você vai em visita em campo, às vezes você dá uma dispersada e você esquece alguma situação que você viu, tanto em sala quanto você viu em campo. E uma situação dessa, né, a melhor coisa que você tem hoje na representação, você consegue ainda ver na sua própria casa o que você viu, o que você aprendeu, e o método de aprendizagem é muito mais profundo, por exemplo, em motores. Poxa, motores hoje você tem variações e existem novos modelos. Sim. Quando você consegue implementar isso para analisar virtualmente, o aluno começa a passar a entender muito mais prático matérias que são... Elétrica é só você? Acho que elétrica aqui, acho que sou eu. Tem um tal de religador automático que é bom para trabalhar isso. Tem 500 mil modelos lá e... E assim, algumas matérias dentro aqui da universidade, o pessoal fica até com medo pela situação de tão complexo que é. Sim. Tipo, motores elétricos, subestações... E é um negócio que, às vezes, com o dia a dia, né, você vai na aula, você viu aquilo ali, e o aluno que se dedica, ele consegue trazer muito mais e aprender muito mais rápido. Professor, nós temos esse mesmo sistema no Oculus Rift. Aí o aluno andava dentro da subestação, fica mais bacana. Vocês já estão no horário, né? Me desculpem. Muito obrigado a vocês, muito obrigado. Nós agradecemos a presença do professor Alexandre, com excelente palestra, e aproveito para informar que no dia 31 de outubro, 19 horas, mesmo local, teremos metodologias ativas no ensino superior, dos fundamentos a um exemplo prático com o professor José Armando Valente, da PUC São Paulo. É mesmo. E aí vale a pena, continuem prestigiando, que vocês vão gostar e vão aprender muito. Tá? Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, turma. Obrigado.